expulsa da casa da minha mãe porque eu não quis cuidar do meu irmão. Ei, fica aí que tem história nova. Atualmente eu tenho 17 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 15. A minha mãe engravidou do meu irmão de um cara extremamente assim, tipo, aleatório, sabe? Que sumiu quando ela engravidou. Ela não sabe nem por onde ele anda, nunca deu as caras nem nada. E na nossa casa era só eu, a minha mãe e o meu irmão. E eu tinha que fazer absolutamente tudo dentro de casa. Eu tinha que ir pra escola, quando eu voltava da escola, eu tinha que limpar a casa, fazer comida, lavar louça, fazer tudo. E tá tudo bem, na minha cabeça era uma forma de eu ajudar minha mãe, de eu colaborar e tá tudo certo. Só que a minha mãe é o tipo de pessoa que ela só queria estar em farra o tempo todo. Se deixasse, ela tava na rua todas as noites. E o tempo todo ela largava o meu irmão para que eu cuidasse dele. Nessa época ele tinha mais ou menos 1 ano e pouco, então toda vez ela saía e deixava ele comigo. Praticamente todas as noites. Então eu que tinha que ficar cuidando dele, eu tinha que dar comida pra ele, eu tinha que botar ele pra dormir, ficar olhando, tudo isso que vocês imaginam. E aquilo me incomodava, porque às vezes eu não podia sair com as minhas amigas, às vezes as minhas amigas queriam ir na praça, queriam ir no shopping, e eu não podia ir porque eu tinha que ficar cuidando do meu irmão. Então aquilo me estressava muito, porque a minha mãe tava lá vivendo a vida dela e eu tava fazendo o papel de mãe do meu irmão, sem poder fazer absolutamente nada. Até que eu comecei a me revoltar com isso, até que eu comecei a bater de frente com a minha mãe, falando que aquilo não tava certo, que era chato, porque eu queria fazer as coisas e eu não podia, porque o filho não era meu, o filho era dela e tal. Gente, eu amava o meu irmão, eu era apaixonada por ele, mas eu também queria viver a minha vida. Então eu comecei a discutir muito com a minha mãe. Até que chegou um dia que era os 15 anos da minha melhor amiga lá da escola, e ela ia fazer uma festa lindíssima. Dava num sábado, né, e ela me convidou. Eu tava super animada, eu já tinha falado pra minha mãe do aniversário, a minha mãe já tinha dito que eu podia ir e tal, claro. Eu tava tipo assim, eu passei a semana toda extremamente ansiosa pra ir pro aniversário. Chegou no sábado à noite, a minha mãe decidiu que ela ia sair com o namoradinho dela lá, que ela tava ficando. Eu falei, mãe, eu vou pro aniversário da minha amiga. Quem é que vai ficar com o fulano, né? Falei o nome do meu irmão. Ela virou e falou assim, não, você vai ficar com ele. Eu falei, mãe, e o aniversário? Eu quero ir pro aniversário. Ela falou, não, você não vai poder ir porque você tem que ficar com seu irmão. Aquilo me estressou muito, porque eu passei a semana toda ansiosa. Eu já tinha falado pra ela com muita antecedência a data. Ela já tinha dito que eu podia ir. Eu tinha ido atrás de presente, porque ela não me deu dinheiro pra comprar presente. Minha tia que já me deu dinheiro pra comprar um presente pra minha amiga. Eu tava muito ansiosa e chegar no dia, ela falar que eu não podia ir porque eu tinha que ficar com meu irmão, enquanto ela ia sair com o namoradinho dela. E aí vocês devem imaginar, foi a maior briga, foi a maior discussão, porque eu bati o pé dizendo que eu não ia ficar. E ela falando, não, você vai ficar, você vai ficar. E eu falei pra ela, olha, eu vou sair. Você vai chegar em casa e ele vai estar sozinho porque eu não vou ficar. E a gente começou a brigar, discutir daqui, discutir dali, discutir. Até que no meio da discussão ela falou que eu não seguisse as regras dela, que era pra eu ir embora. Foi o que eu fiz. Peguei as minhas coisas e fui embora. Não, e na hora que eu vi ele, eu fiquei gelada, né? Eu fiquei tipo, e aí, a gente conta, a gente não conta? Será que ela já sabe? Será que ele já contou? Uma infinidade de possibilidades, né? De opção. Aí meu namorado falou assim, não, vamos aproveitar o almoço, vamos conversar, conhecer, né? E aí a gente vai deduzir se ela já sabe ou não, caso ele fale alguma coisa ou ela fale alguma coisa. Mas até lá, vamos ficar na nossa, né? Vamos ficar calados. Só que ele já tinha falado pra ela isso, né? Que a gente era namorados e tudo. E aí ela veio, tipo, ele comentou comigo que vocês namoraram e tal. Tipo, veio na maior coisa de brincadeira, né? E eu, tá, se pra você tá tudo ok, pra mim tá tudo melhor ainda. No final, quando eu tava sozinha com meu namorado, eu fiquei, tipo, e aí, a gente vai falar alguma coisa pra tua mãe? Sobre como ele é de fato, que ele realmente não vale nada, que ele é interesseiro, que ele é isso e tal. E aí meu namorado falou assim, não, a gente tem que avisar pra ela, falar como é que ele é e tal. Mas, gente, pra que a gente vai se meter no relacionamento dos outros, né? Porque no final a gente acaba saindo como errada. O meu namorado tava super preocupado, né, com a relação deles dois e tal. Afinal, ele é filho, né? E eu também tava preocupada porque, tipo assim, eu gostava muito da minha sogra, gente, muito mesmo. E só eu sei o quanto que eu sofri na mão daquele cara. Então eu não queria que ela passasse pelo mesmo, sabe? Eu não queria. Mas aí quando eu vou me meter no relacionamento dos outros, o que que acontece? Tá com ciúme, ela ainda gosta do ex, não tá aguentando ver ele junto comigo, tá com ciúme, não sei o que e tal. Então a gente acaba saindo como errada, né? E aí o que aconteceu? Nós chamamos a minha sogra pra conversar, né, e tal, pra falar como é que de fato ele era, pra dizer tudo que ele tinha feito comigo, que era pra ela ter cuidado e tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Ela ficou com raiva de mim, ficou com raiva do próprio filho dela. Gente, a partir desse dia, a mulher simplesmente resolveu que ela ia me odiar só porque eu resolvi falar, avisar pra ela tomar cuidado com o tipo de cara que ele era. Porque na cabeça dela eu tava com ciúmes.
E aí várias vezes eu tentei conversar com ela, né? Falar que não era isso, que eu não tava com ciúmes. De fato, eu só queria alertar ela pro tipo de pessoa que ele era. Que era pra ela tomar cuidado, porque ele não era todo aquele príncipe encantado que ela tava vendo e tudo. E aí ela ficou falando que não, que ele não era desse jeito, que ele poderia até ser, mas que agora ele não era mais, porque ele era apaixonado por ela e tudo, que eu tava com ciúmes. Enfim, gente, quando eu comecei a perceber que não ia dar em nada e que eu ia sair como a errada da história, eu resolvi deixar pra lá. Resolvi falar, então tá bom, se é isso que a senhora quer, pois boa sorte, eu espero de verdade que eu esteja errada e a senhora esteja certa. Porque eu não quero que a senhora sofra nem um pouco com o que eu sofri na mão dele. Só que não acabou dando em nada, sabe? Porque desde esse dia ela ficou com raiva de mim, ela não fala comigo direito e começou a querer infernizar o meu relacionamento com o meu namorado, dizendo que era pra ele me deixar, porque eu não gostava dele, porque eu gostava do namorado dela, enfim. Falando esse tipo de barbaridade que vocês já conhecem, né? Só que como meu namorado já sabia de toda a fama dele, porque antes mesmo dele começar a namorar com a minha sogra, eu já tinha contado como era o nosso relacionamento, então ele já sabia que aquilo não tinha fundamento, né, o que ela tava falando. Até hoje, gente, eles ainda estão juntos, já tem mais ou menos uns 2 anos que eles estão juntos. O meu relacionamento com a minha sogra nunca mais voltou a ser o mesmo por causa disso. Só que assim, o relacionamento deles dois é um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno mesmo, porque eles vivem brigando. Eles vivem discutindo. Eles são daquele tipo de casal que quando briga vai pra brigar na porrada mesmo. Fora as 300 traições que ela já pegou da parte dele, mas ela vive perdoando, né? Então, fazer o quê? A gente simplesmente não se mete, porque todas as vezes que os filhos dela tentaram se envolver de alguma forma, ela brigou, ela expulsou da casa, ela fez a maior coisa. E até nas vezes em que eles brigaram de ir pra porrada mesmo, que os meninos quiseram denunciar e tal, ela ficou do lado dele mesmo, o relacionamento deles sendo abusivo desse jeito. Ela não quis prestar queixa. Toda vez que eles chamavam a polícia, ela dizia que não era nada, que não era nada, que não era nada. E ficava por isso mesmo. De fato, a gente já não fala e não faz mais nada. Porque todas as vezes que a gente tentou, saímos como errados da história. E ela ficou com raiva da gente. Então, o jeito é acompanhar de longe, né? Torcer para que não aconteça uma tragédia. E é isso. Mas, enfim, essa é a minha história. Se de uma coisa tenho certeza, é da minha beleza. Assim, eu sempre fui desconfiada de tudo, né? Então eu peguei e falei pra ele que eu queria que ele me mostrasse alguma prova, que eu queria que ele me mostrasse alguma coisa que realmente comprovasse aquilo que ele estava falando. Então ele se propôs a ir no meu trabalho no outro dia pra mostrar todas as provas que ele tinha e eu aceitei. Quando meu marido saiu do banheiro, eu não falei absolutamente nada, porque eu queria ter certeza antes de ir lá acusar ele e tudo. Aí quando foi no outro dia, ele apareceu no meu trabalho e mostrou todos os prints, fotos, tudo que ele tinha levantado pra acusar a esposa dele, que ele também acusava o meu marido, né? Inclusive ele levou a mulher pra falar comigo. Ele levou ela pra conversar comigo. Acho que ele já tinha feito o escândalo todo lá com ela, forçou ela a falar comigo, não sei. Sei que ela foi lá falar comigo. Ela me pediu desculpa, disse que não era pra eu me separar do meu marido, porque ele amava o que tinha acontecido, porque ele me amava. O que tinha acontecido entre eles dois tinha sido só uma vez, que era pra me perdoar, não sei o quê. Quando ela falou isso, ele simplesmente virou um tapa no rosto dela, na minha frente, na frente de um monte de gente que tava passando ali na rua, porque eu falei pra vocês que eu trabalhava numa loja, né? Então era uma rua muito movimentada, porque tinha loja pra todos os lados, e a gente tava na frente da loja. Ele deu um tapão no rosto dela e todo mundo ali ficou tipo, meu Deus, ele tá agredindo a mulher. Mas ao mesmo tempo ninguém também falou nada. Por fim, eles foram embora e tal. E, gente, quando eu fui pra casa, eu caí no choro na frente de toda a família, sabe? Fiquei, tipo, muito mal, contei pra família o que tinha acontecido. A mãe dele falou que ele nunca ia ter coragem de fazer uma coisa dessas, que era fofoca. O pai dele falou que era só ciúmes meu, que não era isso, não sei o quê. Aí as irmãs dele, as minhas cunhadas, né, que foram investigar pra saber se era verdade e tal, e elas acabaram descobrindo que sim, que era verdade, e me contaram, pelo menos elas pra ficar do meu lado, né? Eu era tão besta apaixonada, que eu acabei perdoando e voltando com ele, só que não demorou muito pra eu descobrir todos os vários outros chifres, porque eu perdoei, mas ele continuou fazendo do mesmo jeito. Não com a mesma mulher, mas com outras. E aí, gente, eu sofri por muito tempo, porque eu sempre achava que ele ia mudar, que ele realmente me amava, que era só um deslize, que era só isso, que era só aquilo. Mas não, toda vez que eu perdoava, ele ia lá e me traía de novo, ele ia lá e me traía de novo, até que eu cansei e resolvi me separar. E hoje já faz uns anos que eu tô separada, ainda sofro com essa situação, porque ele ainda tem um lugar assim no meu coração, sabe? Mas eu sei que me faz muito melhor estar longe dele, porque ele não é o tipo de pessoa que merece uma mulher como eu. Enfim, essa é a minha história.
E foi isso. Ele tava naquele estado, chorando com os olhos vermelhos, porque ele já tinha brigado e discutido muito com a mãe dele. Ele tentou falar com o rapaz lá do cartório, dizendo que tinha sido um engano, que tinha sido um erro, que não era aquele nome, mas o rapaz nem quis acordo, ele não quis trocar o nome da menina. Ele falou que se ele quisesse era pra ele voltar daqui a não sei tantos dias pra trocar. Tipo assim, o rapaz não quis ajudar, né? Eu acho que ele percebeu que era treta de família, falou, não vou me meter, se quiser trocar, vem daqui a alguns dias. E ele foi o caminho todinho pra casa, brigando com a mãe dele, e ele chegou em casa chorando de raiva e de ódio daquela mulher. E aquela mulher não perdia a pose, ela simplesmente falava que não, porque o nome era lindo, porque tinha que ser em homenagem a ela, porque não era pra trocar, porque o que ela tinha feito era o certo, que ela tinha nos feito um favor de ter trocado o nome que a gente tinha escolhido. Quando ela falou aquilo, eu ainda estava, né, no meu momento me recuperando do parto. Eu me levantei da cama e fui com tudo pra cima dela. Eu nem senti mais nada aqui. Não senti nada. De tanta raiva que eu fiquei, eu fui pra cima dela, mandando ela embora da minha frente. E o meu namorado tentando me acalmar, tentando me segurar, mandou ela embora. Eu caí num choro, mas num choro que vocês não estão entendendo. Gente, eu fiquei com tanto ódio, com tanta raiva pelo que ela tinha feito. Ela simplesmente tinha passado por cima da minha decisão e da decisão do meu namorado, que era filho dela, pra fazer a vontade dela em cima da nossa filha. Gente, não entra na minha cabeça. Por fim, o meu namorado passou vários dias sem falar com ela direito. Ele só falava, tipo, bem pouco. E eu nem queria nem papo com ela, eu não queria nem contato, eu queria era a distância. Depois de alguns dias, né, depois que eu já me recuperei e tal, nós fomos no cartório. E como agora tá mais fácil, né, de fazer a troca, nós conseguimos mudar o nome pra o nome que a gente realmente queria, que era o nome da minha mãe. E obviamente que ela ficou com ódio quando ela soube que a gente tinha conseguido fazer a troca. Começou a falar que eu que estava infernizando meu namorado, porque se dependesse dele, ia ser o nome dela, né? Mal ela sabe que foi ele que pediu pra ser o nome da minha mãe, como uma forma de homenagem pra ela. Mas enfim, a minha bebê já tá com alguns meses, ela vem aqui, ela visita, ela quer levar pra casa dela, mas eu não deixo ela levar. Fala, não vai levar, não vai. Aí ela vem, fica, visita, mas tipo assim, a gente sentar pra conversar, eu e ela, a gente não conversa. E meu namorado, tipo, super respeita a minha posição de não querer ter muito contato com ela, sabe? E enfim, gente, vocês iam suportar uma situação como essa? Ele falou pra ela ir embora, tipo, eu ia me levantar pra falar alguma coisa, pra dizer, tá ficando doido? É que uma outra amiga minha que tava sentada do meu lado, pegou na minha mão e falou assim, não, deixa, ela tem que ir embora. Aí essa minha amiga que ele tinha expulsado, virou pra mim e falou assim, tu não vai falar nada? Aí eu peguei e falei pra ela assim, olha, depois a gente conversa, eu acho melhor. Deixa eu resolver aqui primeiro, depois a gente conversa. Se levantou e foi embora e eu fiquei com muita raiva do meu marido. Porque pra mim, naquele momento, parecia que meu marido tinha exagerado muito, tinha tratado ela super mal e sem motivos nenhum. Quando ela saiu, um dos outros amigos que estavam lá falou assim, nossa, finalmente alguém tomou alguma atitude. Aí eu virei e falei assim, como assim? Aí a minha amiga que tava do meu lado, né, que não tinha deixado eu retrucar na hora, falou, amiga, eu não acredito que tu nunca percebeu em como essa menina só quer te botar pra baixo. E aí, tipo, na hora, todo mundo começou a falar, todo mundo começou a abrir os meus olhos. Todos tinham exatamente a mesma opinião. Menos eu, porque eu era a única que não conseguia enxergar toda essa maldade. Claro que eu me sentia mal com os comentários que ela fazia, mas na minha cabeça era normal. E aí o meu marido me pediu desculpa, né, pediu desculpa pras nossas visitas, falou que ele não aguentou mais, que todo tempo ela só vinha com comentários ruins, que todo tempo ela vinha me colocando pra baixo, todo tempo ela queria ser a maior em tudo, nunca fazia um elogio sequer. E naquele dia ele já tava com a paciência cheia. E todo mundo começou a dar razão pra ele, né? E aí nesse dia nós sentamos todos e conversamos muito e todo mundo me abriu os olhos, né? E a partir desse dia eu comecei a observar mais as atitudes dela. Ela parou de ir na minha casa por causa disso, mas a gente ainda se encontrava de vez em quando e eu comecei a realmente notar as atitudes dela, que o tempo todo ela queria me botar pra baixo e ela queria se colocar pra cima, o tempo todo eu tava feia, o tempo todo meu cabelo tava ruim, a minha roupa não tava boa, a comida que eu fiz tava ruim, tava o tempo todo tudo ruim. Foi quando eu percebi que todo esse tempo eu realmente tava de olhos fechados pra essa situação e me afastei dela. Tipo assim, não mandava mais mensagens, não pedia mais pra sair, eu não chamava mais pra vir na minha casa. E ela perguntava, né, ah, tu se afastou, nunca mais mandou mensagem, isso e aquilo, e eu ficava inventando desculpas, né, não deu tempo, tô sem tempo, não deu, tal, ficava me inventando, até me afastar dela completamente. E hoje em dia, parando pra pensar, realmente ela era uma amizade muito ruim, porque a energia dela me deixava pra baixo. E desde que eu me afastei, parece que os encontros que nós temos dos nossos amigos parece outra coisa, parece um ambiente diferente. Realmente ela era a pessoa que deixava tudo muito ruim, deixava a energia ruim. E graças a Deus hoje eu consegui abrir os meus olhos e me afastei dessa amizade que era tão tóxica. E aí é nesse momento que a gente percebe que não é só relacionamentos amorosos que existem, né, relacionamentos tóxicos. Às vezes as amizades também são e nos fazem tão mal quanto. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Every second, every day, I spend
spent hoping we never change. Love on you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think you would agree. Just where you'd rather be is right here with me. Make my day in every way. No, I'll be okay when you are around. I just want to stop worrying about what could come. I really like it here in your arms, thinking this is where I belong. I had no doubt in my mind we would make it far. Now I fear a change, one time to stop. Falei pra ela, não, querida, a gente não tem todo esse dinheiro que tu tá achando, não. Esse dinheiro é da minha casa que eu estou economizando pra comprar ela. Então, assim, eu quero meu dinheiro de volta. Você falou que ia me pagar com 1 mês, já tem 2 meses e você não paga. Falei assim, para de besteira, que vocês estão cheios de dinheiro, não sei o quê. Pra que tu tá me cobrando, não sei o que. Eu falei, mulher, eu tô te cobrando porque é o dinheiro da minha casa. E eu tô me dando nenhum tipo de luxo porque eu tô economizando pra minha casa. Aí ela começou a ficar com raiva, falando que aquilo não era certo, que ela era minha irmã, que eu não tinha que ficar cobrando ela porque a gente era família, que se ela precisasse de dinheiro eu tinha mais era que ajudar ela mesmo. Falei, olha, se fosse um caso de saúde, uma emergência, alguma coisa assim, eu não ia te cobrar esse dinheiro de volta, mas tu me pediu dinheiro pra farrear, pra beber, pra viajar. Então eu vou te pedir de volta sim. E a gente começou a discutir, né? Porque na cabeça dela eu não tinha que pedir o dinheiro de volta, eu tinha que dar o dinheiro pra ela. Ela era minha irmã e supostamente a gente tinha muito dinheiro. Falei que não, disse que aquilo não tinha lógica nenhuma, que eu não tinha obrigação nenhuma de estar sustentando os luxos dela, que ela mesma estava tendo luxos que eu não estava tendo por causa da minha casa, que eu queria o dinheiro de volta sim. E ela que se virasse pra me pagar. Mano, ela foi fazer um escândalo pra minha mãe. A minha mãe fez um escândalo comigo, falando que eu sabia que ela não trabalhava, que eu sabia que ela não tinha nada, que como é que ela ia me pagar, não sei o quê. E que ela tava certa, porque eu tinha que ajudar ela, porque ela era minha irmã, não sei o quê. Eu falei, gente, uma coisa é você ajudar quando alguém tá passando alguma necessidade, mas eu não tenho que ficar bancando os luxos dela, não. E que foi a maior confusão. A minha mãe e meu pai ficaram do lado da minha irmã. Por que os pais sempre ficam do lado dos filhos problemáticos? Enfim, no final de tudo, de toda a confusão, ela apareceu com dinheiro pra me pagar. Da onde ela achou, não faço a mínima ideia, também não quero nem saber. E eu não ia ser besta de falar, não quero mais, não, eu quero sim, devolve meu dinheiro. Minha mãe ficou indignada comigo, mas mãe é mãe, né? Logo ela perdoa. E até hoje ela não fala mais comigo por causa disso. Quando eu vou na casa da minha mãe, ela finge que eu nem tô lá. Só porque eu não quis bancar os luxos e as diversões dela. Então, gente, não emprestem dinheiro pras pessoas se não for caso de realmente muita necessidade. Mas, enfim. Eu simplesmente apanhei da esposa do cara que dava em cima de mim. E fica aí, tem história nova. Eu consegui um emprego novo em uma farmácia. Eu tinha acabado de me formar, tava desesperada por emprego. Consegui emprego, né, nessa farmácia, né? Quando eu cheguei lá, nessa farmácia tinha mais 3 funcionários. Dentre esses funcionários tinha esse homem específico que de início nós tínhamos uma amizade bacana, sabe? Tipo, a gente conversava sobre coisas do dia a dia, mas era tipo assim, todo mundo, sabe? Era aquele grupo ali conversando e tal, falando do trabalho, falando das vidas e tal. E eu sabia que ele era casado porque ele sempre deixou claro que ele era casado, que ele tinha uma família e tal. Até aí, tudo bem, beleza, né? Só que, de acordo com que o tempo foi passando, o cara começou a demonstrar interesse em mim. Começou a jogar uma indiretinha aqui, uma brincadeirinha ali e tal. Eu nunca dava confiança, eu ficava na minha porque eu já não gostava daquilo. Até chegar o momento em que o dia em que ele chegou e me deu um abraço por trás, sabe? E aí eu virei pra ele e falei que eu não tinha gostado daquilo, que não era pra ele fazer mais aquilo. Ele se desculpou e eu pensei que as coisas iam parar por aí. Só que, tipo, ele continuou dando em cima de mim. Todo dia ele falava que eu tava muito bonita, que eu era muito linda, que meus olhos eram lindos, que meu sorriso era lindo. Ele começou a levar as coisas pra mim, tipo, ele levava chocolate, levava lanche e tal. E eu ficava recusando, justamente porque eu não queria dar nenhum tipo de esperança pra ele. Eu não queria que ele tivesse uma interpretação errada. Então toda vez que ele levava eu falava, muito obrigada, mas eu não quero. Muito obrigada, dá pra tua esposa. Até chegar um momento em que eu comecei a ser curta e grossa com ele mesmo, sabe? Tipo, ele chegava, me dava bom dia, eu nem sequer respondia mais. Porque ele tava literalmente me perturbando já, dando em cima de mim. Só que aí que foi o meu erro também, né? Em vez de eu procurar os meus superiores pra contar, pra relatar e tal, eu não procurei. Porque esse cara, ele era muito amigo do dono da farmácia. Muito amigo mesmo. Então, o que eu pensava? Se eu for até lá e falar o que tá acontecendo, o cara vai me demitir, porque ele vai ficar do lado do amigo dele. Então, eu não falava nada pros meus superiores. As únicas pessoas que sabiam o que estava acontecendo eram os outros nossos colegas de trabalho. Mas ninguém falava nada, porque como eles eram muito amigos, todo mundo tinha medo da reação do dono da farmácia, sabe? Só que eu acho que o fato de eu estar ignorando ele foi o que deu mais
coragem nele de ficar me perturbando a vida. Mas antes de eu te contar o que foi que ele fez, eu quero te dar um recadinho, uma indicação muito importante. Se você acessar o link da minha bio, você vai encontrar um link de um aplicativo americano muito bom de investimento que te dá uma rentabilidade todos os dias muito boa. Que a gente te ensina a usar e te ensina as melhores técnicas para você ter a sua rendinha aí todos os dias. E o melhor de tudo é que eu te dou suporte caso você precise, tá? Então, se você quer saber como é que funciona esse aplicativo de investimento e te dá uma renda muito boa todos os dias, entra agora no link que tá na minha bio. Assiste o vídeo até o final pra você entender como funciona, porque em breve, muito em breve, vai estar saindo do ar, tá? Acessa lá agora. Até que chegou o momento em que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele tinha meu número por conta do grupo de WhatsApp que nós tínhamos lá na farmácia. Ele nunca tinha me enviado mensagem no WhatsApp, então, tipo, por isso eu nunca tinha bloqueado. Mas ele me mandou uma mensagem, tipo, de noite, mandando assim: você estava muito linda hoje. Quando eu vi a mensagem, eu não respondi. Eu bloqueei ele na mesma hora. Quando foi no outro dia de manhã, uma mulher aparece na farmácia procurando por mim. Quando eu falei que era eu, a mulher simplesmente veio pra cima de mim e começou a me bater, a me espancar dentro da farmácia. Eu tava apanhando ali e eu nem sabia por quê. Quando conseguiram tirar a mulher de cima de mim, ela falou que ela estava me dando uma lição pra eu aprender a não me meter com homem. Senta com força, senta no macete. Felupe lança pra ela, essa treva é assim. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. E soca com carinho, soca com amor. E soca com carinho, soca com amor. E soca com carinho. Eu descobri que o meu marido lia contos eróticos na internet com enteadas, sendo que eu tinha uma filha mulher. Ei, fica aí que tem história nova. Eu casei com ele quando eu tinha 26 anos e ele tinha 22. E eu já tinha 2 filhas do meu antigo casamento. Só que ele sempre se demonstrou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito respeitosa. Depois de um tempo ele foi morar na minha casa e ele tratava as minhas filhas exatamente como se fossem filhas dele. E elas gostavam muito dele. Então eu nunca imaginei que acontecesse uma situação dessa. O tempo foi passando, ele se formou, conseguiu um emprego, estávamos há anos casados e eu tive mais 2 filhos com ele. Realmente parecia a família perfeita. Bom, e com o tempo as minhas filhas também iam crescendo. Certa vez eu precisei pegar o computador dele para fazer uma pesquisa. E nisso, não sei porquê, mas algo me instalou na minha cabeça pedindo para que eu fosse olhar o histórico do computador dele, sabe? O histórico de sites acessados. E um desses sites eram sites onde você contratava acompanhantes de luxo, sabe? E eu vi que ele tinha se envolvido com uma menina, que eu olhei ela se parecia muito com a minha filha. Muito, muito mesmo. Ela era tipo uma versão mais velha da minha filha. Só que assim, naquele momento eu não associei muitas coisas, não dei muita importância e tal. E é óbvio que eu fui pra cima dele. Nós brigamos muito, tudo, era uma traição, não sei o quê. Mas ainda assim, pelo histórico do nosso casamento, filhos e tal, eu acabei perdoando. Mas antes de eu te contar como é que foi essa história, eu quero te dar um recadinho muito importante. Se você é maior de idade e tá precisando de uma rendinha extra, ou quem sabe adquirir sua independência financeira, entra agora no link da minha bio, fala com a minha amiga Ana, que ela tem uma oportunidade de trabalho surreal pra quem quer aprender a trabalhar com a internet. E você precisa ter, claro, a internet e apenas um celular. E muita força de vontade, porque como eu falei pra vocês, é um trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais você vai faturar. E ela ainda vai te ensinar a trabalhar com grandes empresas, como a Shopee e o Magalu. Então não perde tempo. Se você quer saber como, entra agora no link na minha bio e fala com a minha amiga Ana, que ela tá te esperando. Óbvio que eu perdoei, mas continuei desconfiada, né? Então sempre que eu podia, eu acessava o histórico do computador dele. Não sabia como é que eu tinha descoberto da traição. Então ele meio que não limpava o histórico do computador, porque ele não sabia que era por lá que eu tinha descoberto. Mas pesquisando bem o histórico dele, eu vi que ele tinha entrado em uns sites onde tinha contos eróticos com enteadas. E pesquisando mais a fundo, percebi que tinha mais de 30 contos com o mesmo tema, padrasto e enteada. Ele falou que ela tava brigando muito com ele, que ela tava perguntando pra ele onde é que eu morava, que ela queria vir na minha casa falar com os meus pais, porque aquilo era muita safadeza, que não sei o quê. Além da gente ser prima, eu ainda era filha do cara que ela odiava, né, o vulgo irmão dela. E eu me desesperei, tipo, como é que eu vou contar pro meu pai que eu passei a noite na casa da irmã que ele tanto odeia e ainda por cima no quarto com o filho dela fazendo coisas que a gente não devia estar fazendo. Falei pra ele que não, que era pra ele controlar ela, dar um jeito, ela não podia ir na minha casa e tal. Aí ele falando que ia dar um jeito, que ia dar um jeito. Enfim, fui pro meu estágio. Mas a mulher, né, consultando um parente aqui, um parente ali, acabou descobrindo onde a gente morava. Quando eu voltei do estágio, lá estava ela na minha casa falando com os meus pais. Quando eu entrei, tava ela, o menino com quem eu tava, né, que tinha ficado. Tava minha mãe e meu pai na sala. A minha mãe tava me olhando com uma cara, tipo, mana, tu tá lascada, tu tá, ó. E ele me olhava com uma cara de quem tava, assim, me odiando, sabe? Querendo me fumer viva, de tanta raiva.
Aí eu peguei, parei perto dele e tal, e meu pai veio e perguntou se era verdade o que ela tava falando, e eu falei que era. Mas eu disse que em minha defesa eu não sabia que ela era minha tia, que ele era meu primo, eu não sabia de nada. Então, tipo, pra mim foi uma surpresa também. Aí ele falou que entendia e tal, que tava certo, a gente não sabia, mas que a gente tinha que se afastar, porque aquilo era errado, porque era pecado, que não sei o que, não sei o que. Começou aquele negócio de primo ficando com primo. Eles, tipo, primeira vez tudo bem, não sabiam e tal, mas agora já estavam sabendo, então não podia acontecer mais. Aí eu falei assim, mano, tipo, vocês armaram um escândalo por causa disso, que realmente eu perdi até a vontade de ficar com o menino. Nem que vocês deixassem, eu até perdi a vontade. Porque foi um escândalo por causa de uma besteira. Aí depois a gente conversou, eu e ele e tal, e a gente decidiu que não ia mais ficar mesmo. Que nós poderíamos ser amigos, que tipo, se os nossos pais não queriam se falar, o problema era deles. Mas a gente não tinha por que comprar a briga deles. Então a gente decidiu que nós iríamos ser amigos, que nós iríamos ter um contato ali de primos e tal, ter uma relação normal. E aí já faz um tempo que isso aconteceu, foi inclusive antes da pandemia. Hoje em dia eu considero ele um dos meus melhores amigos, eu tenho muita consideração, muito carinho por ele, ele também tem muita consideração, muito carinho por mim. A gente realmente nunca mais ficou, desde aquele dia a gente nem sequer fala desse assunto. Literalmente ele virou um irmão pra mim. Eu frequento a casa dele, hoje em dia a minha tia já me trata bem, né? Ele frequenta a minha casa, meu pai também trata ele bem, mas os nossos pais ainda não voltaram a se falar. A gente também não se mete no assunto deles, até porque a gente nem sequer sabe o que foi que aconteceu, eles não falam, e pra gente é melhor ficar neutro em toda essa situação. Mas enfim, foi isso. Eu sempre achei que esse negócio de, o marido traiu a esposa com a babá, traiu a esposa com a empregada da casa e tal, fosse meme. Porque assim, eu fico chocada com a falta de noção das pessoas. Ei, fica aí que tem história nova. A gente estava mais ou menos 1 ano casados quando eu engravidei, né? Quando eu resolvi ter o nosso bebê. E graças a Deus a gente tinha uma condição financeira muito boa que nos permitia pagar uma babá para me ajudar a cuidar do nosso filho. E aí a gente tinha muito medo sobre quem contratar, né? Porque a gente vê tantos casos de, babá maltratou criança, fez isso com a criança e tal. Então a gente tinha muito medo de contratar alguém que não fosse de confiança e esse alguém fizesse mal pro nosso filho. Então a gente pegou muitas indicações, né? E a minha mãe tinha a melhor amiga dela, que era uma melhor amiga que vinha desde a escola e tudo, e ela tinha uma filha que tinha mais ou menos uns 20 anos. E tava desempregada, tudo. E a minha mãe perguntou se eu não queria contratar ela pra ser babada do nosso filho, né? Já que ela tava precisando de dinheiro e tudo. Era alguém de confiança, conhecido e tudo. Então a gente sentiu uma leve confiança a mais e resolveu chamar ela pra ser a babá. E ela era uma garota extremamente adorável, gente. Eu gostava muito dela, ela era respeitosa, ela era educada, ela fazia as coisas, me ajudava muito, eu realmente gostava muito da presença dela ali. E no início, meu marido quase não tinha muito contato com ela, porque como eu falei pra vocês, ele passava o dia todo trabalhando. Então, ele só via ela, tipo, à noite e às vezes muito rápido, né? Porque ele chegava, ele ia jantar e depois ele já ia pro quarto, ele ia deitar e tudo. Então, o tempo que ele ficava perto dela era muito pouco. E final de semana, que era o tempo que ele tava em casa comigo, eu dispensava ela pra ela ter folga, já que ele tava em casa e podia me ajudar com a criança. E aí depois de uns meses eu voltei a trabalhar e ela começou a cuidar do nosso filho o dia todo, praticamente. Só que aí na mesma época em que eu voltei a trabalhar, o meu marido entrou de férias do trabalho. Então ele passou a ficar mais tempo em casa e logo tendo mais convivência com ela. Mas como eu confiava muito nos dois, eu nunca imaginava no que poderia acontecer com eles dois sozinhos. Tu é muito ingênua, não sei o que. Realmente, posso até ter sido ingênua, mas o nome disso, na realidade, é confiança. Mas antes de eu te contar como foi que eu descobri todo esse rolo, eu quero te dar um recado muito importante. Se você está precisando adquirir a sua independência financeira ou quer ter a sua rendinha extra, trabalhar de casa ou de qualquer lugar que você estiver, entra agora no link que tá na bio e fala com a minha amiga Ana, que ela oferece um treinamento maravilhoso para quem quer aprender a trabalhar com a internet e usando apenas o celular. E ela ainda te ensina a trabalhar com grandes empresas, como por exemplo o Magalu e a Shopee. Então é uma rendinha certa para você mudar de vida e ter a sua independência financeira, tá? Não perde tempo, entra agora no link na bio e fala com ela que ela tá esperando. Bom, quem me deu de fato a dica foi uma colega minha do trabalho e tal, que a gente conversava muito, ela era muito próxima e tal, e eu falava pra ela, porque o meu marido entrou de férias, ele fica mais tempo em casa, não sei o que. Aí essa minha amiga pegou e falou assim, olha, se eu fosse tu, eu ficava de olhos abertos, porque esse negócio de marido ficar em casa sozinha com babá, sozinha com empregado, isso não dá certo. E eu, para com isso, não sei o que, não tem nada a ver, eu confio muito no meu marido, eu confio muito nela. Ela é muito respeitosa, meu marido me respeita, não sei o que. A gente nunca quer acreditar, né? Mas a minha amiga ficava, presta atenção, abre teu olho.
Houve um dia em que eu tava assim extremamente agoniada, tinha alguma coisa dentro de mim dizendo que eu tinha que voltar pra casa, eu tava muito inquieta. No momento eu pensei no meu filho, sabe? Eu nem pensei nessa outra situação. Como eu tava muito inquieta, na minha cabeça veio logo meu filho, se tiver acontecendo alguma coisa e tal. E aí eu peguei, como eu não tava pensando nessa questão da traição nem nada, eu peguei e liguei pro meu marido pra perguntar se tava tudo bem em casa, se tinha acontecido alguma coisa e tal, porque eu tava com uma sensação esquisita no corpo. E aí eu liguei 3 vezes pra ele e ele não me atendeu. Peguei e liguei pra babá. Liguei mais 5 vezes, ela também não me atendeu. E aí, gente, eu comecei a me desesperar. Eu realmente comecei a pensar que podia ter acontecido alguma coisa lá com meu filho e tudo. Então eu comecei a me desesperar. E eu fui pra casa no meio do dia, num horário que eu nunca chegaria em casa. Eu cheguei, que eu entrei, eu fui direto no quarto do meu filho. Quando eu abri a porta, tava o meu filho no bercinho, dormindo, lindíssimo, como Deus fez ele. E no lado tinha uma cama que era onde a babá dormia. E adivinha quem é que tava nessa cama? A babá e o meu marido, peladinhos. Eles estavam fazendo as coisinhas no lado do meu filho, dormindo. Parte 2. Eu tô gravando essa história aqui, mas sem ter muita certeza se eu vou postar ela ou não, porque é uma história que me dá muito nojo, sabe? É muito pesada, já tô adiantando logo isso pra vocês. Talvez eu seja até cancelada por estar contando essa história aqui, mas o nível de loucura que ela me faz querer, ao mesmo tempo, trazer essa história pra cá. Ei, fica aí que tem história nova. Eu fui trabalhar na casa de um casal que tinha muito dinheiro. Eu trabalhava limpando a casa, fazendo comida. Enfim, eu era meio que empregada doméstica deles, sabe? E eu sempre tentei dar o meu melhor em tudo no meu trabalho. Porque nessa época eu tava endividada até aqui, sabe? Eu tava precisando muito do trabalho e muito do dinheiro. E ainda tinha o caso da minha mãe, que tava doente, precisava fazer um tratamento que o SUS não cobria. Tinha remédio, não sei o que, tinha que comprar e era caríssimo. Então, assim, a minha cabeça tava a 1000 por hora, porque eu tava precisando muito de dinheiro. Então eu tentava fazer meu trabalho o mais perfeito possível para que sempre eles me chamassem de volta para estar lá na casa deles. Um dia eles me chamaram, né, no canto e tal, e perguntaram se eu já tinha tido relações sexuais com casais, né, a 3. Eu fiquei muito sem graça, eu nunca tinha passado por nenhum tipo de experiência desse tipo. Então eu fiquei muito sem graça e falei que eu nunca não gostava, nunca tinha feito, mas não tinha interesse. Eles entenderam, cortaram o assunto, não falaram sobre isso e começaram a perguntar sobre a minha vida pessoal. E nós começamos a conversar e eu caí na besteira de falar pra eles sobre como estava a minha vida pessoal financeiramente falando. Então foi que eles me fizeram uma proposta. Eles disseram que se eu dormisse com eles dois, eles poderiam me dar uma quantia muito alta em dinheiro pra compensar. E me falaram que eu nem precisava responder naquela hora, que eu poderia tirar um tempo para pensar. Eu fui pra casa com aquilo na minha cabeça. Eu tava um pouco incomodada, porque de fato era uma coisa que eu nunca nem tinha pensado em fazer, mas o dinheiro que eles estavam me oferecendo ia me quebrar um galho muito grande, então aquilo ficou na minha cabeça em aceitar. E foi o que eu fiz, eu acabei aceitando. Aí eu falei pra eles que eu aceitava, né, a proposta e tudo, e aí quando chegou no dia que eu fui pra casa deles, nós fomos pro quarto, eles me ofereceram bebida pra eu tentar ficar mais à vontade, mas eu nem quis beber porque eu tava de fato muito desconfortável. Eu não conseguia relaxar, eu tava extremamente nervosa. Então foi uma situação muito complicada pra mim. Enfim, na minha cabeça tava a questão do dinheiro, né? E aí nós fomos pro quarto, começamos a manter ali uma relação nós 3. Ele me pedia pra que eu beijasse a mulher dele e tudo, e eu fazia com muito nojo, gente, a verdade é essa, porque eu nunca senti nenhum tipo de atração por outra mulher, então pra mim era muito estranho estar beijando outra mulher. Aquela situação toda foi uma situação muito complicada pra mim. Todo o ato em si. Até que eles pararam e eu pensei, graças a Deus, chegou ao fim. Eu não consegui ficar confortável em nenhum momento. Aí eu pensando que já tinha acabado, quando de repente eles chamaram o cachorro deles pra dentro do quarto. E o marido dela virou pra mim e falou que se eu deixasse o cachorro lamber as minhas partes íntimas, eles dobrariam o valor que a gente tinha combinado. E detalhe, quando a gente chegou lá, ela agiu super natural, começou a falar da obra, da reforma da casa, disso, daquilo, de uma forma super natural. Nem parecia que dias atrás ela tinha pedido dinheiro porque estava passando fome. O meu noivo, nós ficamos chocados, nós ficamos horrorizados com aquela situação, porque não parecia real. Tipo, a mulher pegou dinheiro falando que tava passando fome e de repente começou a mexer na casa e falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que nesse dia foi a gota d'água pra ele, né? Eu voltei pra minha casa, ele ficou na casa dele. Só que nós continuamos trocando mensagens, né? Conversando sobre aquela situação. Até que de madrugada, que ele tinha ficado lá, ela pegou o telefone dele e viu todas as mensagens que nós tínhamos trocado. A invasão de privacidade foi
enorme. E ela acordou ele aos gritos, xingando, ofendendo, falando um monte de coisas pra ele. Só que assim, foi a gota d'água pra ele, porque ele nunca tinha sido tão ofendido por ela. Ele resolveu se afastar dela 100%, porque nem ele aguentou mais. E até hoje a gente escuta, a gente ouve falar que ela odeia o nosso relacionamento com todas as forças. Ela fala mal da gente pra todo mundo que ela pode. E eu fico incentivando até ele a ir visitar e conversar com ela e tal, porque é mãe dele, a tentar ter uma boa relação agora que ela não pode mais atingir o nosso relacionamento, mas ele não quer de jeito nenhum. E ela ainda vive falando por aí que ele é extremamente egoísta por não querer pagar o cabelo, a maquiagem, o vestido pra ela ir no nosso casamento. Nem sei nem se ele vai convidar ela. Enquanto isso, os meus pais estão ajudando e apoiando a gente ao máximo. Inclusive, eles deram um terreno pra gente construir a nossa casa. Nós já construímos a casa. O casamento é daqui a um mês. A casa tá toda mobiliada, toda pronta, esperando pela gente, enquanto a mãe dele sabe falar mal, só sabe querer destruir os nossos sonhos, se fazendo de vítima, de coitada, só pra pegar o dinheiro do filho. Na verdade, ela só quer luxo em cima de luxo. Mas, enfim, essa é a minha história. Aí a gente volta, tipo, pro início da história, né? Porque a médica falou que eu não podia engravidar e tal. Mas, na realidade, ela não me especificou direito. A realidade é que eu deveria evitar a gravidez por conta de aborto, sabe? Porque se eu ficasse grávida, seria de risco novamente e tal. E aí poderia acontecer de abortar novamente. Enfim, né? Coisa de médico que não explica as coisas direito pra gente. E a cidade inteira metendo pau na menina, né? Porque ela tinha engravidado de homem casado, não sei o quê. E o bonito não, né? O bonito era o top da história, engravidou 2 mulheres e tal, era o top. Mas beleza, né, eu estava separada mesmo, nem ligava mais, falei, não, vou viver minha gravidez, viver minha vida, eu não quero isso pra mim, pronto, vou seguir adiante, né, já tô grávida mesmo, vou fazer o quê? E aí ficou nós 2 grávidas, né? Só que aí passou um pouquíssimo tempo, ele conhece uma terceira menina, e fica com ela e tal, nada sério, todo mundo sabia. Tá, a menina engravida também. Aí fica nós 3 grávidas ao mesmo tempo. Ai, gente, que máquina de fazer filho era essa? 3 mulheres grávidas ao mesmo tempo do mesmo pai. Tipo, as crianças só têm meses de diferença. Meses. Como é que ele vai explicar isso pra essas crianças? Porque é ele que vai explicar. Só que assim, a terceira menina acabou perdendo também, né? Ela sofreu um aborto e tal, e ela acabou perdendo. E aí ele voltou com a ex-namorada dele, né, pra viver a vida com ela e tal, e eu fiquei, tipo, de lado com o meu filho. Ele nem ligava pra gente, nem nada, não tava nem aí. O filho dela nasceu, o meu nasceu logo depois, a diferença era, tipo, bem pouca mesmo, e ele lá vivendo a vida dela. Passou-se um tempo, sabe a terceira menina? Engravidou de novo, mesmo ele estando casado com a ex-namorada dele. Nem eu tô mais entendendo essa história. Tanto casal decente por aí querendo ter filhos e tal, e o menino tá distribuindo criança pelo Brasil. Algo de errado não está certo. Aí ele vai e se separa da mulher, né? Que ela ficou puta com ele e se divorciou dele. Mas aí um mês depois ela tá grávida de novo. E fica as 2 grávidas ao mesmo tempo. Gente! O tempo passou, né? As 2 tiveram a criança de novo e ficou aí 4 crianças no mundo de 3 mulheres diferentes. E depois de um tempo ele ainda veio atrás de mim de novo pra querer se envolver comigo. Falei, tá, é doido, ainda vai me meter um filho de novo. Hoje em dia a gente até que tem uma amizade bacana, sabe? Ele já se aproximou do meu filho e tudo, a gente conseguiu se perdoar. Mas sabe a menina lá, a primeira namorada dele, a que engravidou também? Até hoje ela ainda me inferniza um pouquinho, mas ela inferniza mais a vida ainda da terceira, porque engravidou dele enquanto tava casado com ela. Mas a gente vai vivendo, vai dando certo. E enfim, foi. A história de hoje é sobre como a minha mãe destruiu toda a minha vida e a do meu pai porque ela me trocou pelo meu padrasto. Ei, fica aí que tem história nova. Desde que a minha mãe começou a se relacionar com meu padrasto, e ele, a gente nunca se deu bem. E não é porque, tipo, eu não queria aceitar que a minha mãe tava namorando outra pessoa, que não tava mais com meu pai e tal. Não, já fazia muito tempo, inclusive, que a gente tinha se divorciado, mas é porque ele realmente era uma pessoa muito ruim. Ele gritava com a minha mãe, gritava comigo, às vezes ele ameaçava a minha mãe, me ameaçava, ele bebia muito. Então, assim, era uma pessoa extremamente insuportável. Nessa época eu era, tipo, adolescente, sabe? Então eu não podia reclamar de nada, que tudo eu tava errada. Teve um dia em que ele tava bebendo, sabe? Tava, tipo, caindo de porre em casa e tal. E ele chegou em casa caindo de bêbado e tal, e foi pra dentro do quarto. E o telefone dele ficou na sala. E aí eu peguei o telefone dele e ia levar pra dentro do quarto, que ele sempre deixava lá. Só que aí, tipo, quando eu olhei o telefone, tinha uma notificação de uma mensagem. E era a mensagem da ex-mulher dele, respondendo, né, uma pergunta que ele tinha feito. Quando eu abri, eu achei, tipo, estranho, sabe? Ele não tinha contato, supostamente não tinha contato com a ex-mulher dele. Abri a mensagem e vi, tipo, ele se declarando pra ela, dizendo que amava ela, que tava com saudade, que queria voltar e tal. E a mulher lá, ó, tipo, querendo despachar, e ele perturbando a vida da mulher. Aí eu fiquei, tipo, chateadíssima com aquilo, porque a minha mãe, eu não podia reclamar de nada, porque eu não podia falar nada dele que a minha mãe não gostava, sabe? E no final de tudo ele ainda tava traindo ela, então, tipo, eu fiquei
muito mal quando eu vi tudo aquilo. Quando a minha mãe chegou em casa, o que foi que eu fiz? Eu caí na besteira de contar pra ela o que eu tinha visto. Falei pra ela que ele tava de conversa com a ex-mulher dele, que não era só com ela, porque ele conversava com outras mulheres que tinham no WhatsApp dele. Enfim, falei um monte de coisa, falei tudo que eu tinha visto. Ela escutou tudo, tipo, bem atentamente, sabe? E aí, tipo, eu falava pra ela chorando, sabe? E aí, no final de tudo, ela pegou e falou que tudo bem, que era pra eu pegar as minhas coisas e ir pra casa da minha tia. Aí eu peguei e falei, mas por que eu vou pra lá e tal? E a minha mãe falou, não, porque é o seguinte, eu vou me separar do teu padrasto. Só que como ele é uma pessoa muito agressiva, muito violenta, eu não quero que tu esteja aqui nesse momento, porque eu sei que a gente vai ter uma briga muito feia. E eu não quero que tu presencie isso. Aí eu entendi, né? E tipo, cara, eu tava aliviado, tava dando graças a Deus que ela ia se separar dele. Mas fiz o que ela mandou, né? Arrumei minhas coisas e fui pra casa da minha tia pra que eu não tivesse que presenciar ali a briga que eles iam ter. Pra dar continuidade na história, eu preciso te dar um recado muito importante. Se você é maior de idade e tá buscando ter a sua independência financeira ou a sua rendinha extra, tem um link aqui na minha bio disponível esperando pra você falar direto com a minha amiga Ana. Ela fornece um treinamento muito bom pra quem quer trabalhar de casa ou de qualquer lugar que você tiver. Basta apenas você ter a internet e o seu celular. Então é uma ótima oportunidade pra quem de repente tá desempregado, ou para quem não pode sair de casa para trabalhar, ou se você realmente só quer fazer sua rendinha extra. Então, não perde tempo, é uma oportunidade única. Entra agora no link da Ana Bio e fala com ela, tá? Garanto pra você que não é golpe. Eu tô sempre dando suporte pra todo mundo. Link tá na bio, é só chamar. E, gente, eu fui pra casa da minha tia, passei, tipo, uns 2 dias lá. Eu falei, meu Deus, essa briga não vai terminar nunca, né? Passei 2 dias na casa da minha tia. A minha mãe ligou pra ela dizendo que eu podia voltar pra casa. E aí eu voltei pra casa super feliz. Só que quando eu cheguei em casa, quem tava lá? O meu padrasto. Simplesmente tinham se reconciliado e eu tinha saído como a estúpida da história, porque eu já tinha dado graças a Deus que eles estavam se divorciando. Obviamente que eu fui questionar minha mãe, né? E tipo, eu já tava muito nervosa, comecei a brigar e tal. A minha mãe me agarrou pelo braço, me levou pro quarto e falou que eu ia morar com o meu pai, porque eu já tava causando muita confusão dentro de casa. Óbvio que eu fiquei muito triste, comecei a chorar, ela arrumou todas as minhas coisas e me mandou pra casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, contei pra ele tudo que tava acontecendo, tudo que ele tinha feito, a forma como ele tratava minha mãe, como ele me tratava, que ele brigava, ele ameaçava me bater, ele fazia isso, fazia aquilo, ele chegava bêbado em casa, ele era agressivo, violento, contei tudo pro meu pai. O meu pai, no auge da raiva, saiu de casa com um facão, dizendo que ia atrás do meu padrasto, porque ele não ia deixar ele fazer aquilo comigo. Sim, ele ia fazer o que vocês estão pensando nesse exato momento. Parte 2. E aí, gente, foi a maior confusão, né? Meu pai foi pra cima dele, ele tava armado, as pessoas estavam desesperadas com o que poderia acontecer. Conseguiram segurar o meu pai, mas ele ainda chegou a machucar um pouco esse meu primo e foi muita confusão. Minha mãe tava extremamente envergonhada, né, de ter sido pega naquela situação, e o meu pai nesse dia foi muito violento, então ele bateu muito na minha mãe, ele só não bateu mais porque o meu avô acabou intervindo naquela situação toda. E aí não foi pior. Mas meu pai se separou da minha mãe e ele acabou indo embora de casa. Ele literalmente me abandonou lá com ela e eu fiquei morando com ela na capital. Mas as coisas só foram piorando, né? Eu fiquei muito traumatizada, eu fiquei tendo crises, as minhas notas na escola eram baixas, eu brigava muito com a minha mãe também se afundou numa depressão muito grande, ninguém entendia por que eu era daquele jeito, todo mundo falava que era pura rebeldia. Mas a verdade é que eu não conseguia contar o que tinha acontecido comigo, né? Até que depois de um tempo meu pai acabou perdoando a minha mãe e eles voltaram a se relacionar de novo e tal, mas meu pai continuou sendo uma pessoa muito violenta e sempre batia na minha mãe, era uma coisa só. Eu só consegui de fato contar pra minha mãe, pro meu pai o que aconteceu comigo quando eu já tava ali por volta dos meus 16 anos. A minha mãe, coitada, se sentiu extremamente culpada de nunca ter percebido e ainda ter se envolvido, né, com esse rapaz. Meu pai estava disposto a viajar para o interior e ir atrás desse meu primo para fazer o pior que vocês podem imaginar, mas graças a Deus ele acabou não indo e o desastre não foi maior. Mas aquilo acabou acarretando mais brigas ainda no casamento dos meus pais, porque ele culpava ela muito por tudo. Até que eles se separaram de novo e o meu pai foi embora, mas depois de um tempo ele teve algumas doenças e acabou falecendo. Fiquei morando com a minha mãe, mas eu não me sentia muito confortável de estar morando com ela. Eu sei que, de fato, ela não tem culpa, né? Porque, tipo, não é como se ela tivesse ido lá e falado pra ele fazer ou apoiado, coisa do tipo. Mas eu não me sentia confortável de morar com ela, sabe? Então eu acabei saindo da casa e hoje em dia eu moro com o meu namorado. Eu tenho 24 anos, ele sabe de tudo, ele me apoia, ele me ajuda pra caramba. Infelizmente a minha mãe tá em uma depressão muito grande. Eu tento ajudar ela da forma que eu posso, eu não abandonei a minha mãe, mas tem sido muito difícil porque eu tenho os meus próprios traumas pra lidar. Eu sei que pra gente ajudar alguém a gente precisa estar bem também, né? Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Atenção, futuras mamães e futuros papais, se vocês têm preferência em ter um menino ou ter uma menina, não façam chá revelação. Vocês não vão acreditar nessa história que eu vou contar agora.
Ei, fica aí que tem história nova. Eu tenho uma prima que nós somos muito próximas desde criança, sabe? Nós crescemos juntas e tal. Somos muito amigas mesmo. E ela sempre falou que o sonho dela em ser mãe era ter uma menina. Ela sempre teve esse desejo aí absurdo de ser mãe de uma menina. Enfim, arrumou um namorado e tal, se casaram, né, depois de um tempo. Depois de um tempo de casados, ela acabou ficando grávida. E ela vivia falando, gente, aos 4 ventos que ela tinha certeza que era uma menina, que era uma menina, que era uma menina, que ela sentia no coração dela de mãe que era uma menina e tal. Fizeram a ultra pra descobrir, né, o sexo do bebê e era um menino. Mas enfim, era o primeiro filho deles, eles pretendiam ter mais e tal, então não foi um problema, sabe? Ela aceitou do mesmo jeito, se cuidou a gestação toda, a criança nasceu, foi uma ótima mãe pra ele e até aí tudo bem. Quando o menino já tava com 2 anos de idade, ela ficou grávida de novo. E de novo veio com a história. Ah, porque eu tô sentindo que é uma menina, eu tenho certeza, é uma menina, é uma menina, é uma menina e tal. E começaram a organizar um chá revelação. Do primeiro nem tinha tido chá revelação, mas esse eles decidiram fazer. Ela é porque eu tenho certeza que é uma menina, é uma menina. E adivinha só quem foi a encarregada de organizar a surpresa, né? A encarregada de saber o sexo do bebê antes e fazer a revelação? Eu, né? E aí nós fomos lá no dia da ultrassom e adivinha? Outro menino. E eu fiquei muito preocupada, né? Porque eu sabia que ela queria muito ter outra menina. E eu comecei a ficar com medo sobre a reação dela no dia do chá revelação. Porque ela tava esperando tanto uma menina que na hora ia sair menino. Eu comecei a ficar preocupada com a reação dela, sabe? E aí, como ela tava nesse negócio de eu tenho certeza que é uma menina, ela começou a comprar algumas coisas pro enxoval antes da revelação, sabe? E ela começou a comprar tudo rosa. E eu falava pra ela, menina, mas espere e tal, deixa eu vir o chá revelação, não sei o quê. Aí ela, não, porque eu sei que é uma menina, eu tenho certeza que é uma menina e tal, e começou a comprar as coisas, gente. E eu fiquei naquela, será que eu falo, será que eu não falo? Porque ela tá gastando o dinheiro dela com o enxoval feminino, e eu tô com medo da reação dela, né? Eu simplesmente não podia conversar com ninguém, né? Porque até então só eu sabia como era o sexo da criança, então eu fiquei nessa. E como ela tava muito animada pro chá revelação, eu resolvi não falar nada. Bom, chegou o dia do tal chá revelação, né? Ela tava super animada, o marido dela também, tava todo mundo animado, feliz. Organizamos tudo. Na hora da revelação, gente, quando nós fomos estourar o balão, que ela viu que saiu azul, né? Que significava que era outro menino, vocês não vão acreditar na reação dela. Quando saiu a revelação, todo mundo começou a comemorar, a família dela, a família do marido dela. O marido dela começou a comemorar, todo mundo, os amigos. E ela simplesmente começou a chorar. Ela não fez só isso, ela começou a chorar, todo mundo, tipo, viu a reação dela e todo mundo parou de comemorar, porque não tava entendendo. E aí ela saiu e foi embora no meio da festa e deixou todo mundo lá, inclusive o marido dela. Gente, não emprestem dinheiro para as pessoas, principalmente se essas pessoas forem amigos ou família, porque eles ainda ficam com raiva quando você cobra. Ei, fica aí que tem história nova. Eu vim de uma família que nós não éramos exatamente ricos, sabe? Mas a gente também não passava necessidade nem nada. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu consegui um emprego muito bom. E isso me deu uma estabilidade financeira muito boa. E todo mês eu mandava um pouco de dinheiro pra minha mãe pra ajudar ela na minha casa também. E aí eu saí de casa, conheci meu namorado, nós nos casamos, passamos até a nossa vida. E a gente morava em um apartamento alugado e nosso sonho era ter a nossa casa própria. Então, por um tempo, nós começamos a economizar todo o dinheiro que a gente podia pra comprar a nossa casa. A gente deixou de comprar roupa, deixou de fazer coisas de lazer, deixou de fazer muita coisa pra gente economizar esse dinheiro e conseguir comprar a nossa casa. Muita gente sabia que a gente estava com esse dinheiro guardado, né? Esse foi o nosso erro. A minha irmã sempre foi uma pessoa muito folgada, que não queria saber de nada com nada, só queria saber de festas, homens, bebidas, não queria trabalhar, não queria fazer absolutamente nada da vida. Mas até aí tudo bem, era a vida dela, né? Não era minha, então, ela que fizesse da vida o que ela quisesse. Uma vez ela me mandou mensagem dizendo que ela ia viajar com algumas amigas dela. E que ela tinha tido um imprevisto, então ela tava sem dinheiro pra levar pra essa viagem. Como é que a pessoa se organiza pra fazer uma viagem e não tem dinheiro pra levar? Beleza. E perguntou se eu não poderia emprestar pra ela R$2.000 pra ela levar pra essa viagem. Já que ela sabia que eu tinha dinheiro guardado, né? E falou que ela ia me pagar no mês seguinte. Como ela ia me pagar, não faço a mínima ideia.
Mas ela disse que ia me pagar, né? E como era minha irmã e ela sabia que eu tinha dinheiro, eu fiquei meio assim de dizer não e acabei emprestando dinheiro pra ela. Passou o primeiro mês, nada dela me pagar. E eu já fiquei meio assim, né? Falei, tá faltando meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Mas não falei nada, porque até aquele momento eu não estava precisando do dinheiro. Entrou o segundo mês, a bonita tava se fazendo de sonsa e nem tocava no assunto do dinheiro. Eu falei, não, ela tá se fazendo de besta, porque não é possível. Isso ela começou a postar foto em viagens de novo, em festas, bebidas caras, restaurantes caros, coisa que nem eu tava me dando o luxo de fazer porque eu tava economizando. Da onde ela tava tirando todo esse dinheiro pra pagar tudo isso, eu não faço a mínima ideia. Mas eu fui e mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, sim, mana, e aí? E o meu dinheiro? Aí ela mandou assim, mas que dinheiro? Eu falei, aqueles 2.000 que eu te emprestei pra você viajar. Aí sabe o que ela me falou? Ela falou assim, mulher, teu marido tem tanto dinheiro que eu achei que tu nem ia querer de volta. Como assim eu não vou querer 2.000 reais de volta? Parte. Eu fiquei grávida do meu amante e eu não imaginava que a minha vida ia virar de cabeça pra baixo a partir daí. Ei, fica aí que tem história nova. Até 2017 eu era casada com meu ex-marido e eu sofria vários probleminhas psicológicos, sabe? Porque a nossa relação era uma relação extremamente abusiva, extremamente tóxica. O meu parceiro, ele era uma pessoa muito violenta. E quem já viveu em um relacionamento abusivo, né, tóxico, sabe o quão difícil é se livrar de um relacionamento assim. Por mais que você queira sair, é muito difícil. Nós morávamos em um prédio, né, que tinha vários apartamentos, e houve uma semana em que teve uma mudança e chegou uma família nova no nosso prédio. E quando eu vi o inquilino novo, né, que era um homem, eu fiquei encantada na primeira vez que eu vi ele. Juro pra vocês, parece que foi amor à primeira vista, porque eu fiquei muito encantada nele. Mas ele era casado, eu também era casada, então eu só podia olhar, né, só podia admirar a beleza dele. Eu não conseguia tirar ele da cabeça, sabe? E todas as vezes que eu encontrava com ele nos corredores do prédio, eu percebia também que ele retribuía todas as olhadas que eu dava neles. E eu sabia que aquilo era extremamente errado justamente porque nós dois éramos comprometidos. Mas mesmo assim, eu estava muito encantada por ele. Até que teve uma festa no nosso condomínio, né? Que era uma comemoração, estávamos todo mundo. E nessa festa, eu e ele, a gente não parava de se encarar o tempo todo. Era ele olhando de um lado, eu olhando do outro, e tava assim, aquela tensão máxima que vocês podem imaginar. É claro que com o tempo a gente começou a ter aproximação, né? Afinal, nós éramos vizinhos, conversávamos aqui, conversávamos ali, viramos amigos. E nessa ele me confidenciou também sobre o casamento dele, que era um casamento de fachada, que ele não gostava mais da mulher dele, o casamento deles era briga atrás de briga, que ele queria se separar, mas ela o tempo todo ameaçava ele e tal, que ele não sabia o que fazer com aquela situação e tudo. Enfim, depois de muitas conversas, muitas brincadeiras, uma amizade que ficou extremamente intensa, uma vez nós estávamos na escada do prédio, vários amigos nossos, né, bebendo tal, conversando, várias pessoas do prédio, todos nos dávamos muito bem. No finalzinho, quando já estava todo mundo indo embora, ele chegou perto de mim, me puxou e disse que nós iríamos conversar muito sério no outro dia. A gente não falava um pro outro que a gente estava assim, afim um do outro, sabe? Mas era nítido. Eu sabia, ele sabia, a gente só não falava, mas a gente sabia. No outro dia, né, na hora que eu tinha que sair para trabalhar e ele também tinha que sair para trabalhar, nós não fomos e a gente parou para conversar e, enfim, resolver a nossa situação. Ele foi o primeiro a dizer para mim que ele estava muito apaixonado por mim, que ele não conseguia me tirar da cabeça dele e tal. Enfim, ele se declarou e eu me declarei igual. E aí eu saí dessa conversa, ambos saímos, na verdade, dessa conversa, convictos de que nós iríamos terminar os nossos casamentos pra gente ficar junto e viver a nossa linda história de amor. Tentei terminar meu casamento, o meu marido me ameaçava os meus filhos, o tempo todo ele dizia que ele ia... E a mulher dele falava que ela ia sumir com os filhos dele. Enfim, era uma ameaça daqui, uma ameaça dali. E a gente ficava desesperado porque a gente queria ficar junto, mas a gente não podia porque a mulher dele ameaçava ele de um lado, meu marido me ameaçava de outro. E a gente vivia naquela situação. Só que até aquele momento a gente não tinha tido nada, sabe? Tipo, a gente não se beijou nem nada. Mas a gente não aguentou esperar porque a gente não sabia se a gente ia sair dessa situação. E a gente ficou juntos. E um mês depois disso, quem não deu as caras? A bendita da minha menstruação. Então, sim, eu sabia que eu estava grávida e não tinha como ser do meu marido porque a gente não mantinha a relação há muito tempo. Então, só podia ser de uma pessoa. E foi a hora que eu pensei, será que ele me ama o suficiente para aceitar essa criança? Agora é que eu vou ver se realmente o que ele fala do casamento dele é verdade ou não. Porque a gente sabe, né, que homens costumam dizer pra gente que o casamento deles não tá bem, que vai se separar, que isso, que aquilo, e no final é tudo mentira, né? Então essa era a hora que eu ia descobrir se ele tava falando a verdade ou não. Parte 2. Cara, eu fiquei possessa de raiva, porque eu sei que eu fiz sim. Eu ajudei muito, 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 muito. Eu só deixei de lavar algumas louças. Eu fui deitar de madrugada pra acordar muito cedo. Quer dizer que eu tinha, assim, que ir lavar a louça e ir viajar sem dormir.
sabe? Eu tava muito estourada, assim como ela também tava, eu entendo. E aí o pior ainda tá por vir. O pior é que eu e meu namorado, a gente tá planejando casar ano que vem, né? E a gente já tá comprando as coisas da nossa casa e tal. Só que ele quer que ela continue morando com a gente, porque ele não quer que a bonita fique sozinha. Mas eu sei que essa convivência não vai dar certo, porque toda vez a gente briga, toda vez ela fica jogando indiretinha. Essa não é a primeira vez que ela liga pra família dele pra querer falar mal de mim, que ela tenta jogar todo mundo contra mim. Eu já tentei muito me aproximar dela, muito, muito mesmo, mas eu não consegui. Ela não deixa, sabe? E tipo assim, depois dessa situação, eu acabei pegando um ranço maior ainda da cara dela. Tipo assim, como é que a pessoa me taxa de preguiçosa só porque eu deixei de lavar algumas panelas? Entendeu? Então assim, essa situação fez eu pegar uma raiva da cara dela, e eu não quero que ela more comigo com meu namorado. Tipo assim, eu já falei pro meu namorado que eu não quero que ela more com a gente, porque eu sei que não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que, tipo, é só eles dois, sempre foi só eles dois durante a vida toda, e eu entendo que ele não queira deixar ela sozinha e tal, mas ao mesmo tempo eu não sei o que fazer, porque se eu deixar ela morar com a gente, provavelmente a nossa vida vai ser um inferno. E se eu não deixar ela morar com a gente, o mais provável é que todo mundo vai ficar com raiva de mim, porque vai dizer que eu fiz ele largar a irmã dele por causa de mim. E agora eu não sei o que fazer. O que vocês fariam no meu lugar? Enfim, foi. Gente, eu fiquei super revoltada, porque, tipo, quando eu fazia as coisas, até as roupas dela eu lavava. E a gente pagava tudo, as contas, supermercado, tudo, tudo, tudo. Então, assim, pra ela foi uma bênção, né? Porque ela ganhou uma empregada, ganhou alguém pra pagar as contas, mas no final de tudo eu nem sequer podia adoecer, sabe? Aí eu não aguentei e a gente decidiu se mudar de lá e ir pra outro apartamento até o nosso ficar pronto. A gente pagava aluguel mesmo, mas enfim, valia muito mais a minha saúde mental. E mesmo a gente se mudando de lá, ela vivia indo na minha casa sem avisar, sem pedir, sem perguntar nada, e botava defeito em tudo. E finalmente, quando o nosso apartamento ficou pronto, ele era um apartamento que fica no 5º andar do prédio. Então, ela vivia reclamando para subir as escadas, que tinha dor, que não sei o que, não sei o que. Primeiro que ela não tinha nem que estar ali, né? Então, se ela ia estar reclamando, era problema dela. Gente, até ordem na portaria do meu prédio para não deixar ela entrar, eu tive que dar. Mas mesmo assim ela arrumava um jeito de subir. É tipo assim, ela entrava quando algum outro morador se distraía, abria o portão e tal, ela aproveitava e subia. Quando eu vi, ela já tava batendo na porta da minha casa de novo. Quando eu engravidei, aí que ela vinha na minha casa mesmo, né? Ela trazia muitas ervas, chás, essas coisas pra eu tomar. Só que eu aceitava, né? Mas eu não tomava nada, porque eu tinha uns conhecidos que falavam que ela mexia com coisa ruim, sabe? Então eu tinha medo de tomar qualquer coisa que ela me desse. Gente, até que veio o ápice da coisa. Eu aluguei um salão de festas para fazer uma confraternização para os meus funcionários da minha empresa. E era uma confraternização realmente só para as pessoas da empresa, né? As únicas pessoas que estavam de fora eram o meu marido e os acompanhantes dos meus funcionários, que normalmente eram suas esposas ou maridos, né? E ela não estava convidada, mas mesmo assim ela apareceu no salão de festa junto com várias crianças, com vários netos, na verdade, que os filhos iam e largavam lá na mão dela para ir para a festa, para ela cuidar. Ela veio, apareceu dizendo que ficou sabendo da festinha e tinha trago as crianças para ir para lá, sendo que nem era uma festa de criança. E ela ficou lá, né, que eu não ia expulsar ela, resolvi não ligar para a companhia dela lá e tentar aproveitar a confraternização. Só que a mulher começou a beber um pouco a mais do que ela deveria, né? Ela começou a ficar bêbada, começou a fazer escândalo, começou a ficar falando para as pessoas que eu não prestava, que eu tinha roubado o filho dela, que eu ficava gastando o dinheiro do marido dela, que o filho que eu tinha tido com ele não era do meu marido, enfim, todas as besteiras que vocês podem imaginar. Até que chegou um momento em que ela já estava assim, tão bêbada, mas tão bêbada, que ela pegou o microfone no meio da festa para me ofender. E nisso ela soltou a seguinte frase: eu tive que fazer para você separar do meu filho porque ele merece uma pessoa muito melhor. Tipo assim, ela falou isso na frente de todo mundo. Nessa hora, gente, eu não consegui aguentar. Para mim, chegou no meu limite. Eu fui em cima do palco, eu tirei ela do salão pelos cabelos. Sim, gente, eu tirei ela pelos cabelos, literalmente. Sem exagero. Gente, eu fui fazendo escândalo, eu fui berrando pelos corredores. Um monte de gente do condomínio saiu das suas casas para ver a situação que estava acontecendo, porque esse salão que eu aluguei, ele era do condomínio, mas a gente tinha que agendar, era a maior burocracia, né? E aí, a maioria das pessoas saíram dos apartamentos para ver a confusão toda, e eu berrando, ela berrava de outro lado. Enfim, gente, até hoje eu tenho vergonha de passar perto de alguns vizinhos meus por causa dessa situação, porque nesse dia realmente eu agi igual louca. Então eu não tenho orgulho não, pelo contrário, eu tenho vergonha dessa situação. Mas a partir desse dia eu conversei com meu marido e eu falei pra ele que se ele não proibisse a vinda dela na minha casa,
que o nosso casamento não ia dar certo, que a gente ia se separar, porque eu já tinha aguentado o que eu pude e ele não fazia nada. Até que finalmente ele concordou comigo, disse que entendia, falou que realmente ela passou dos limites, que ele concordava que ela não viesse na nossa casa. E desde então ela não vem aqui de jeito nenhum, porque ele mesmo proibiu ela. E como é ele, ela obedece, né? É claro que ele não cortou contato com ela, afinal ela é mãe dele e tudo. Eu também não ia proibir isso jamais. E aí, só que ela não vem na minha casa e eu também não vou na casa dela. E é assim que a gente vai vivendo a nossa vida até hoje. Mas enfim, essa é a minha história. E foi... O meu ficante era ficante da amante do meu namorado. Deu pra entender um pouco? Porque eu mesma não entendi muito bem, não. Ei, fica aí que tem história nova. Eu estava namorando há mais ou menos uns 2 anos, até que eu comecei a desconfiar que meu namorado estava me traindo. A gente sempre desconfia, né? A gente sempre sabe. Por uma atitude aqui, uma atitude ali. Eu acabei desconfiando e comecei a vasculhar todas as redes sociais dele. Impliquei com uma menina que eu achei lá. Ele, como sempre, dizendo que não era nada, que não tinha nada a ver, que não sei o quê. Até que eu descobri que sim, era ela que era a amante dele. Ela sabia que ele namorava e não tava nem aí. Mas enfim, não falei nada pra ela, fiz lá o meu escândalo com ele e nós terminamos o nosso namoro e eu bloqueei ele de todas as minhas redes sociais. Até que depois de um tempo eu comecei a ficar com um outro rapaz que era dono de uma casa de festas aqui na minha cidade. Era um rapaz muito bonito, muito atraente, muito educado. Mas ele era aquele tipo de cara que tinha várias ficantes, isso todo mundo sabia. E como até então eu não queria nada sério com ele, eu comecei a ficar porque pra mim não interessava se ele tava ficando com outras ou não, até porque eu não queria nada sério. Só que a gente começou a sair cada vez mais, a ficar cada vez mais. Os amigos dele já me chamavam de mulher dele. E as outras ficantes dele também começaram a saber que ele estava meio que ficando sério com alguém, porque ele começou a dispensar elas também. Então eu ganhei a inimizade de várias mulheres que ficaram com raiva de mim pelo simples fato dele estar preferindo ficar só comigo. Mas enfim, aquilo nem me importava também. Umas semanas depois, nós viajamos pra uma cidade do interior, que era onde a família dele morava, e ele me levou lá justamente pra conhecer a família dele. E eram todos muito incríveis, sabe? Todos me trataram muito bem. Até que ele postou uma foto nossa nas redes sociais e colocou a seguinte legenda: quando apresenta pra mãe, significa o quê? E colocou um coração. Gente, que coisa mais fofa. Até que eu recebi um SMS do meu ex-namorado pedindo pra eu desbloquear ele porque ele precisava conversar comigo com muita urgência. Perguntei o que ele queria e ele falou que aquela fulana lá com quem ele estava me traindo mandou uma mensagem pra ele falando que eu tinha me vingado dela porque eu tinha ficado com o homem dela. E era pra eu tomar cuidado porque alguma coisa ela ia fazer comigo. Nem sabia que ele ficava com ela também. Eu criei os filhos da minha irmã e depois ela tomou eles de mim por causa de um homem. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e a minha irmã, nós sempre fomos muito próximas, até porque a nossa diferença de idade era bem pouca, sabe? Então a gente era muito amigas. Ela era mais velha do que eu, mas ela acabou engravidando cedo, sabe? Do primeiro filho dela. E eu ajudei ela durante toda a gravidez dela. Toda a gravidez mesmo. E depois que a criança nasceu, eu ajudei muito ela também com o bebê recém-nascido, e quando a criança já estava um pouquinho maior e que a minha irmã precisava trabalhar, também ajudei. Tipo, ela ia trabalhar e eu ficava com o bebê dela. Enfim, eu virei literalmente a babá do filho dela, sabe? E eu abri mão de toda a minha vida mesmo, porque, tipo, eu parava de fazer tudo que eu tinha pra fazer só pra ficar com meu sobrinho. Tipo, eu não saía mais com as minhas amigas, com os meus amigos, eu não saía pra namorar, eu não fazia absolutamente nada, porque era 24 horas eu cuidando do meu sobrinho, parecia que eu era a mãe dele. Mas, enfim, a criança cresceu um pouco, né? Ela conheceu outro rapaz e engravidou dele também. E mais uma vez eu estava lá, apoiando, ajudando, criando. E dessa vez eu era responsável por 2 crianças. Eu era mãe de 2 crianças. Eu digo que eu era mãe, gente, porque ela não fazia muita coisa, não. Sabe? Quando ela não tava trabalhando, ela tava pela rua, ela tava com o pai do segundo filho dela. Ela ia pra festa, ia pra aquilo, ela ia pra aquilo. Tipo assim, ela nunca tava em casa pra ficar com as crianças, era só eu. Enfim, acabou que ela conseguiu um emprego em uma outra cidade, era um emprego melhor. Só que não tinha como nem eu e nem as crianças irmos junto com ela. Então ela foi sozinha com o namorado dela, né, o pai do segundo filho dela. E eu fui pra fazenda morar com os meus avós, porque como eu não trabalhava, né, não tinha nada, os meus avós me convidaram pra morar com eles e levar as 2 crianças pra ficar lá também. Então, tipo assim, ela passava de meses e meses sem visitar, sem ligar, sem nem querer saber o que acontecia com as crianças, nada. Tanto que quando as crianças começaram a falar, começaram a ter entendimento, elas começaram a me chamar de mãe. Tipo, elas sabiam que eu era a tia, né, que elas tinham outra pessoa e tal, mas elas me chamavam de mãe, elas me identificavam como mãe delas. Mas enfim, certa vez o marido dela tava na nossa fazenda, ele veio resolver uns
umas pendências que ele tinha, e ele acabou passando pra ver o filho dele, né? Só que deu certo que no dia, um dos meninos estavam meio doentes, sabe? Como a gente morava na fazenda, não tinha nada por perto, não tinha posto, BS, nada, nada, nada. E aí ele se ofereceu pra levar o menino num posto de saúde, no hospital e tal, pra, enfim, o médico olhar, ele ser avaliado e tal. E aí eu peguei, carreguei todas as coisas e fui. E antes de eu sair de casa, a minha avó me chamou e falou que era pra eu tomar muito cuidado com esse marido da minha irmã, porque ele não era uma pessoa muito confiável. Eu fiquei meio assim, tipo, não dei muita bola pro que ela falou, e mesmo assim nós fomos. Quando nós saímos, né, lá do hospital pra voltar pra casa, ele só falou pra mim que ele tinha que passar na casa da outra filha dele, né, que ele tinha do primeiro casamento, que ele queria deixar os negócios lá pra ela e tal. E aí eu, na santa inocência, falei, não, tudo bem, a gente pode ir lá, sem problema. Chegando lá, gente, ele insistiu tanto pra eu descer do carro, pra eu entrar, e eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque até então ele só ia passar lá pra deixar um negócio, não sei o que, e a gente ia embora. Mas ele ficou insistindo muito pra eu descer do carro e pra eu entrar. Aí ele viu que eu não ia entrar, né, ele começou a convidar a gente pra ir numa pracinha que tinha perto da casa, eu, ele e os meninos, né. E aí os meninos, tipo, se animaram, pra tomar sorvete, não sei o que e tal, e nós fomos. Chegando lá, enquanto os meninos se distraíam, ele chegou perto de mim e começou a me elogiar. Começou a falar que eu era muito bonita, que eu era isso, que eu era aquilo, que se ele me pagasse R$1.000, eu já até engraçado falar, que se ele me pagasse R$1.000, eu poderia mandar umas fotos e uns vídeos íntimos pra ele. E que se eu fizesse do jeito que ele queria, ele poderia me dar muito mais. Óbvio que eu me desesperei, né? Óbvio que eu comecei a perturbar ele pra ele me levar embora, disse que eu não aceitava. Falei pra ele parar de falar aquelas coisas pra mim, que eu não queria e tal, que era pra ele me levar embora. E aí ele, vendo que eu não ia ceder, chamou os meninos e nós fomos embora. E quando eu cheguei em casa, eu só queria ligar pra minha irmã e contar o que tinha acontecido. Mas vocês acham que ela acreditou em mim, assim, bem fácil? Não. Parte 2. Descobri fotos íntimas da minha irmã junto com o meu noivo em um pendrive dele. Ei, fica aí que tem história nova. Tudo começou quando eu e a minha família nos mudamos para um apartamento novo. E eu conheci esse meu noivo lá. Ele morava no mesmo prédio que eu e tal. E na época eu tinha mais ou menos uns 15 anos e ele tinha 18. E tinha minha irmã, que era mais nova do que eu. Logo quando eu conheci ele, ele tinha uma namorada, né? Então a gente não teve nada. Nós só realmente éramos amigos, colegas de prédio. Mas logo em seguida, não demorou muito, ele e ela terminaram e eu e ele engatamos ali um romance, sabe? A minha irmã, apesar de ser mais nova, ela sempre falava muito mal dele pra mim. Dizia que não era pra eu dar muita confiança, que ele não era isso que eu tava pensando, que ele ia me magoar, que não sei o que. Mas, gente, a minha irmã era mais nova do que eu, ela tinha tipo 13 anos. Eu pensava que era tipo birra de uma adolescente. Ah tá, eu sei, eu também era adolescente, mas ela era mais nova do que eu, então eu pensava que era birra. Enfim, ela sempre ficava falando muito mal dele, sabe? Mas aí os anos foram passando, nós continuamos namorando, fomos crescendo, ela foi amadurecendo também. E ela meio que começou a ter uma amizade ali com ele. Mas eu achava super normal, né, gente? Tipo, poxa, cunhada e cunhado se dão bem, não tem problema. Só que ela vivia postando foto com ele no Facebook. Tipo, ele sempre postava foto comigo e tal. E ela, quando postava, sempre postava foto junto com ele. Todo o tempo. E às vezes até foto que eu nem sabia de onde que tinha surgido. Mas assim, eu ficava com ciúmes, mas eu não falava nada, porque tipo, eu tinha medo de parecer a surtada, a ciumenta com o ciúme da irmã. Vocês sabem como é que é, né? A gente é logo taxada de ciumenta louca. Então assim, eu não falava nada. Só que a minha irmã começou a ficar muito estranha comigo, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada pela minha irmã. Eu amava a minha irmã muito, eu daria a minha vida por ela se fosse necessário. Mas de acordo com que ela foi crescendo, ela foi ficando muito despeitada comigo, sabe? Ela começava a me ofender, ela sempre teve um corpo muito bonito, sabe? Sempre foi magrinha, tal, pernona, corpão, tudo. E eu sempre fui um pouco mais cheinha, um pouquinho mais gordinha. Então, de acordo com que ela foi crescendo, ela foi começando a querer meio que me humilhar por causa do meu corpo, sabe? Colocar o dela como se fosse muito melhor, como se ela merecesse as coisas porque ela era bonita e eu era, tipo, feia, gorda e tal. Só que, assim, eu sempre relevava, gente. Eu sempre gostei muito da minha irmã, eu gostava muito dela. Então, eu evitava o máximo brigar com ela. Só que, de acordo com que ela foi crescendo, às vezes ela passava dos limites e a gente brigava muito. Enfim, depois de mais um tempo, ele me pediu em casamento, né? Eu aceitei e tal. E aí que aquela menina pirou mesmo. Aí todo aquele ódio que ela tinha por ele há um tempo atrás, que ela falava, né? Parece que voltou. E aí ela voltou a falar mal dele de novo. Dizer que ele era isso, que ele era aquilo e tal. Tipo, deu pra ver que ela ficou com muito ciúme, com muita inveja, sei lá. Pelo fato de eu estar noiva dele. Enfim, só que depois acabou acontecendo outras situações que hoje em dia eu não tenho muito conforto em falar, que me fizeram terminar com ele. E aí ele chorou muito, tal, queria ficar comigo, mas eu realmente bati o martelo e disse que eu não queria. E bom,
Pasmem, né? Não demorou nada que a gente terminou. Quem que tava lá na casa dele? O que chegou nos meus ouvidos? Que quem tava na casa dele, ficando com ele? Deixa eu te dizer o que foi que aconteceu. Deixa eu te dar um recado muito importante, gente. Você quer aprender a trabalhar de casa de maneira muito prática, ou trabalhando assim, de qualquer lugar que você tiver e ganhando seu dinheirinho todos os dias, não perde tempo. Entra agora no link da na bio, fala com a minha amiga Ana, que ela fornece um treinamento maravilhoso para quem quer aprender a trabalhar com a internet e trabalhar de casa ou de qualquer lugar. Você vai fazer sua rendinha aí simplesmente todos os dias, então não perde tempo. É por tempo limitado, isso eu garanto pra vocês, não é golpe, é 100% seguro, não perde tempo. Entra agora e fala com ela. Você não vai se arrepender, isso eu te garanto. Pasmem, quando eu fui questionar ela se era verdade que ela tava ficando com ele, ela surtou em cima de mim, começou a dizer que eu era ciumenta, recalcada, louca, que eu não aceitava que ele preferia ela do que eu, que não sei o quê, sendo que quem tinha terminado com ele era eu, não ele. Ele tava, até um dia atrás, ele tava chorando no meu pé pedindo pra voltar. Mas na cabeça dela, eu tava questionando ela porque eu não aceitava que ele preferia ficar com ela do que comigo. Ela está separada dele desde que ela descobriu a traição. Eu, entretanto, não estou. De alguma forma, apesar de eu estar apaixonado por ela, eu também ainda tenho alguns sentimentos pra minha esposa, sabe? Eu não consigo me separar dela assim tão fácil, também tenho nosso filho e tudo. E ela acabou descobrindo que eu também me envolvi com a mulher dele. Meu coração, ele tá totalmente dividido, porque ao mesmo tempo que eu sei que eu estou completamente apaixonado por essa nova mulher que entrou na minha vida, também tem a minha esposa, também tem o meu filho. Eu sei que eu ainda tenho sentimentos por ela e eu não sei o que fazer. Completar, o marido da mulher com quem eu tô agora tá com raiva de mim, que eu falei pra vocês que ele era meu conhecido, né? Agora ele tá com raiva de mim porque eu me envolvi com a esposa dele, sendo que ele se envolveu primeiro com a minha esposa. Não faz o menor sentido ele tá com raiva. E a minha esposa, agora que percebeu que pode ser substituída, ela mudou. Se transformou em outra pessoa. E eu acho que é isso que tá me fazendo questionar se eu devo ou não terminar com ela e dar uma chance pra esse novo amor que apareceu na minha vida. Mas, enfim, o que vocês fariam no meu lugar? Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Tipo assim, tanto ele quanto a minha irmã, eles não tinham conversas no celular, porque obviamente eles apagavam pra não correr o risco de serem pegos. Mas o meu pai simplesmente tinha um pendrive onde tinha várias e várias fotos deles dois em momentos íntimos, sabe? Fotos deles dois em motel, na cama da minha mãe. Eu acho, né, que ele guardou todas essas fotos justamente para que se um dia descobrissem, não tentassem falar que ele estava assediando ela ou coisa do tipo, como a gente logo pensou de início, né? Então ele mostrou tudo pra minha mãe. E aí, depois de mostrar e provar que ele não era o que eles estavam pensando, mas achando que ela ia perdoar, gente, não sei nem o que passou na cabeça dele. A minha mãe falou, ok, né? E não vamos te denunciar, porque, né? Ela quis, foi consentimento dela. E depois ela confessou também. Mas a minha mãe expulsou ele da nossa casa. Óbvio. E também expulsou a minha irmã. A minha mãe não conseguiu perdoar ela pela tamanha traição. E nem eu consegui perdoar ela e nem o meu pai por todo o sofrimento que eles causaram na minha irmã. Porque, de verdade, a minha mãe ficou muito mal. Ela não merecia isso de jeito nenhum. Vocês acham que a minha irmã se arrependeu do que ela fez? Nem um pouco. Ela não se deu nenhum trabalho de pedir desculpa pra minha mãe ou tentar voltar pra casa, nem nada. Ela simplesmente foi embora do dia que a mamãe mandou ela ir e ela não voltou mais. Tipo, ela não tentou ligar pra mamãe, não tentou pedir desculpa, nada do tipo. Ela simplesmente foi viver com o meu pai. Simplesmente. Tipo assim, a minha mãe descobriu essa traição ano passado e já faz um ano que eles estão morando juntos e assumiram um relacionamento. Se você me perguntasse se a minha irmã realmente ama o meu pai, não sei. Às vezes eu até acho que sim, sabe? Porque meu pai não é um cara de dinheiro. Então, tipo, eu não entendo que outros interesses ela poderia ter se realmente ela não gostasse dele. Não sei. Enfim, eles vivem a vida deles pra lá e a gente vive a nossa aqui. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Cara, quando ela fez isso, foi uma facada que me deram, sabe? Ver a minha mãe falando que ela não via a hora de eu ir embora, só porque eu queria dormir, só porque eu queria descansar, só porque eu queria o meu quarto e a minha cama. Aí eu não falei nada, né? Tipo, eu engoli aquilo no seco, mas na hora os meus olhos começaram a encher de lágrimas. Peguei, fui pro meu quarto, não consegui nem dormir, comecei a ficar com a cabeça muito inquieta, fiquei muito agitada com aquela situação. E os meus tios lá, ó, metendo pau em mim no grupo da família, porque eu não tava no grupo da família. Como eu falei pra vocês, eu não gosto nem de ter contato com esse povo. Eu não tava no grupo da família, mas eu tinha uma prima minha, que era muito minha amiga, que estava nesse grupo, e ela tava me mandando todos os prints, todas as mensagens, tudo tava falando de mim. Gente, eles estavam metendo pau em mim, me chamando de mal educada, me chamando disso, me chamando daquilo, dizendo que eu não tinha consideração com eles, que eu não tinha consideração com as crianças, que não sei o quê, era uma péssima pessoa e tal. Estavam, ó, me xingando do que tudo que vocês podem imaginar. Minha mãe lá no grupo pedindo desculpa por mim.
pedindo desculpa no meu nome. Falei, louca, eu nem vou pedir desculpa que já tu tá pedindo já. Nisso, ela veio no meu quarto e começou a falar que era pra eu pedir desculpa pros meus tios, porque eu tinha sido mal educada, porque eu tinha sido isso, porque eu tinha sido aquilo. E eu falei pra minha mãe que eu não ia pedir desculpa, porque o que eu tava pedindo era meu, era minha cama, era meu quarto, eu não tava exigindo nada demais. Ela tinha que entender que eu tava acordada desde, tipo, de meia-noite até meio-dia, eu precisava descansar. E aí a gente começou a discutir, né? Porque ela queria que eu fizesse uma coisa, eu falei que eu não ia fazer e eu não fiz. Só que no meio da discussão ela voltou a dizer que ela não via a hora de eu ir embora de lá. Aí eu peguei, não aguentei, falei pra ela que ela não precisava nem esperar a minha casa ficar pronta. Comecei a arrumar todas as minhas coisas e fui pra casa do meu namorado. Cheguei lá, eu desabei em choro, né? Porque eu fiquei, tipo, muito arrasada que a minha mãe tinha me falado aquelas coisas só porque eu tinha tirado pessoas do meu quarto. Desabei em choro, né? Aí eu passei uma semana sem falar com a minha mãe. Nessa uma semana ela veio atrás de mim pedindo pra eu voltar pra casa e eu falei que eu não ia voltar. Que eu ia ficar morando lá com o meu namorado até a minha casa ficar pronta. E o meu namorado, graças a Deus, sempre foi um anjo comigo, sempre me apoiou, me ajudou em tudo. Ele foi o primeiro a dizer que eu não ia voltar pra casa da minha mãe, que era pra eu ficar lá com ele até a minha casa ficar pronta. E foi o que eu fiz. Eu voltei a falar com a minha mãe, obviamente, né? Porque essa foi uma situação que, ao meu ver, não era algo suficiente para eu nunca mais falar com a minha mãe, mas eu não voltei a morar com ela. E com a minha família, que eu não voltei a falar. Com os meus tios e tal, não voltei a falar. E nem quero, não quero nem contato. Hoje em dia, de vez em quando, a minha mãe ainda joga assim um chavequinho pra mim, uma conversinha e tal, pra ver se eu volto a falar com eles, mas eu falei que não vou voltar, que eu não faço nem questão. E que se alguém tem que me pedir desculpas, são eles e não eu. Aí ela fica com raiva e tal, começa a querer brigar, eu já nem dou mais confiança, vou embora e a gente vai se virando desse jeito. Mas agora, sério, me digam aí, eu tô errada em ter tirado essas crianças do meu quarto no momento em que eu precisava descansar? Porque de tanto meterem na minha cabeça, eu tô começando a achar que eu tô errada. Enfim, comentem a opinião de vocês. Repete comigo, se você não tem dinheiro sobrando, não empreste pra ninguém. A minha mãe emprestou o dinheiro da minha casa pro meu irmão e pra minha cunhada fazerem a festa de aniversário do meu sobrinho sem a minha permissão. Ei, porque tem história nova. Eu me separei já tem algum tempo. Meu ex-marido me deu um bom valor para que eu pudesse dar entrada na minha casa própria. Porém, já faz uns meses que eu tô juntando um pouco mais porque eu quero dar uma entrada bem considerável para que a parcela do financiamento fique bem mais baixa e mais acessível ao meu bolso. Com isso, o dinheiro que ele me deu está guardado lá no banco até eu conseguir atingir o valor que eu preciso. Só que todo mundo da família sabe da existência desse dinheiro, inclusive minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Minha sobrinha, a filha deles, vai fazer 1 ano de idade e eles querem fazer uma mega festa, uma mega produção. Só que o problema é que eles não têm condições de bancar uma festa nesse nível. E eles, sabendo que eu tenho dinheiro guardado, começaram a perguntar se eu não poderia emprestar para que eles fizessem a festa da filha deles e eles iriam me pagando devagar. Até porque eu não tinha pretensão de utilizar de imediato aquele dinheiro. Gente, na mesma hora que eles me fizeram a proposta, eu neguei, porque é um dinheiro extremamente importante para mim. É o dinheiro da minha casa e esse negócio de emprestar dinheiro, principalmente para a família, nunca dá certo. Ainda mais para pessoas que eu tenho certeza que não vão me pagar e que não têm condições de me pagar. Então eu neguei. Mas para que eu fui negar, né? Quando eu neguei, meu irmão começou a me chamar de egoísta, disse que eu não queria ajudar, que eu não queria colaborar, que eu não ligava para a felicidade da filha dele, sendo que a menina vai fazer 1 ano, ela não vai nem se lembrar dessa festa. A minha mãe também começou a me perturbar, falando que eu estava sendo extremamente egoísta com meu irmão e com a minha cunhada por não emprestar o dinheiro pra eles. Realmente não estava nem ligando, eu falei não e não vou dar. Só que tem um problema, esse dinheiro está depositado na conta da minha mãe. O que foi que eu pensei na minha cabeça? Eu não quero esse dinheiro comigo, porque quando tem dinheiro comigo na minha mão, eu sou uma pessoa extremamente incontrolável. Eu vejo as coisas, eu quero ir gastando. Então foi o que eu pensei, eu vou botar na conta da minha mãe, que é uma pessoa de confiança, porque assim eu não vou ter acesso a ele com facilidade e eu não vou gastar com facilidade. Mas aí que foi o meu erro, pelo fato de eu ter deixado esse dinheiro com a minha mãe, ela foi e emprestou o dinheiro pro meu irmão, pra minha cunhada fazerem a festa de aniversário sem a minha permissão. Eles fizeram toda a festa e eu nem tava sabendo da onde tiraram o dinheiro, mas eu falei, não é meu, então eles que se virem. Só que eu e meu ex-marido, nós somos muito amigos. A gente realmente terminou por coisa de um relacionamento. Recentemente ele recebeu uma herança. Então ele veio e falou, eu vou te dar o restante que você precisa pra você comprar a sua casa e viver em paz. E ele veio e me deu o restante que eu precisava. Quando eu fui pedir da minha mãe a outra parte pra que eu pudesse comprar a minha casa à vista, porque nem ia ser mais financiada, o dinheiro simplesmente não existia mais.
ela tinha dado pro meu irmão e pra minha cunhada fazerem o aniversário.